Hoje nós chegamos aí, estamos avançando ainda, né, nessa sequência de estudos no livro de Provérbios. Hoje nós vamos começar a aula 14. Semana passada terminamos aí o tema 13, que tratamos sobre o que mesmo? Vícios. Né? E hoje nós vamos começar a falar sobre bondade, sobre a responsabilidade de agir, da prática do bem, que inclusive já mencionamos aqui na reunião de oração agora há pouco, com as leituras que fizemos e com a devocional que apresentamos. Então hoje vamos começar aí mais esse tema, vendo que o livro de Provérbios, o nosso foco obviamente é mais o livro de Provérbios, mas vendo o que o livro de Provérbios nos indica do modo como devemos viver para glorificar a Deus em relação à prática do bem, ou agindo com bondade. Né? E aí, uma das questões que provavelmente nós vamos ter que discutir aqui, talvez não hoje, não sei, são algumas interpretações erradas da prática do bem. Tanto é que quando você age de uma maneira dura, seja lá com quem for, a pessoa fala assim, mas você não é crente? Tem que fazer o bem sem olhar para quem? Será que isso é bíblico? Será que isso de fato corresponde ao padrão de Deus? Quem estava na reunião de oração já teve aí um gostinho, né? Mas aí nós vamos referendar isso com os princípios bíblicos, em especial do livro de Provérbios, para ver se é isso mesmo. Então, para iniciarmos a nossa aula de hoje, irmãos, vamos fazer mais uma oração. Convido você a elevar seu pensamento a Deus. Oremos. Ó Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome nessa hora, mais uma vez, e agora quando nos deparamos diante da palavra do Senhor com o intuito de estudá-la, sob o tema que já mencionamos, clamamos para que Teu Santo Espírito nos dirija, que nos ilumine e nos conduza à Tua verdade, para que possamos não apenas compreender a Tua vontade, mas aplicar a Tua vontade na nossa vida com uma postura justa, uma postura correta, zelosa e ao mesmo tempo obediente. É o que nós clamamos, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos lá. Introdução, nós sabemos que estamos caminhando aí no livro de Provérbios, né, buscando aí os ensinamentos do próprio rei Salomão e também de outros sábios que escrevem aqui os provérbios, sempre mostrando aí os princípios morais. É um livro de sabedoria, de aplicação de sabedoria no dia a dia e que trata de todas as áreas da vida. Então, como parte aí do livro de sabedoria, Provérbios exalta essa verdadeira sabedoria que nós já sabemos, não pode estar desassociada ou divorciada do temor ao Senhor. Qualquer sabedoria que não tenha como princípio o temor a Deus deixa de ser a verdadeira sabedoria e passa a ser, às vezes, até manipulação, né? Ao invés de ser uma prática de obediência às Sagradas Escrituras. Então, o provérbio sempre traz conselhos, orientações, princípios, preceitos, para desfrutarmos de uma vida de paz, segurança, trazendo, inclusive, advertência para todas as áreas da vida. Né? E uma das áreas que Provérbios também vai tratar é a respeito da prática do bem. Então, um dos atributos de Deus é a bondade. A palavra do Senhor em vários momentos, livro dos Salmos, Naum mesmo, que nós estudamos recentemente nos sermões de domingo, diz que o Senhor é bom. Né? Deus é bom. A bondade é a essência do Senhor. E além de bom, nós vemos que Deus também é benevolente. Ou seja, Deus deseja o bem para todos. Né? E além de ser um atributo de Deus, a palavra do Senhor diz que a bondade é uma virtude exigida a todos os homens de bem, e em especial os discípulos de Jesus. Então, a prática do bem, a prática da bondade, a agir em bondade, é algo que a Bíblia vai nos chamar a atenção em vários momentos. O apóstolo Paulo, por exemplo, nos ensina que não devemos pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal, inclusive com o bem. Está lá em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 17 a 21. Inclusive, se o seu inimigo tiver fome, você tem que dar de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dá de beber.
Então, veja, a prática do bem é uma característica, uma virtude característica daqueles que confiam no Senhor, que sabem que a vingança é do Senhor e que confiam na soberania, na direção de Deus, que é o contexto de Romanos 12. A benevolência é uma característica do crente, né? E a generosidade deve ser, então, uma prática comum na vida daquele que sabe que todo bem, inclusive, vem do Pai das luzes, como diz lá Tiago, capítulo 1, verso 17. Então, veja, irmãos, a prática do bem é uma das características exigidas pela palavra do Senhor a todos aqueles que temem ao Senhor, a todos aqueles que confessam ser discípulos de Jesus, ou seja, que guardam o testemunho, né, do Senhor e a palavra do Senhor. Mas o grande problema da nossa geração é identificar o que é bem. Nós não temos dúvida que a palavra de Deus exige de nós a prática do bem. Tanto a virtude da benevolência quanto da bondade. Né? E talvez para identificar melhor, a benevolência trata daquele sentimento de buscar o bem, de desejar o bem. Enquanto que a bondade é colocar em prática esse desejo da benevolência. Né? Então, um trata do sentimento, do desejo, enquanto o outro trata da prática. Então, não há dúvidas que a Bíblia fala que nós devemos, como servos de Deus, inclusive cientes desse atributo divino, ser bondosos, como Deus é bondoso. Ser benevolente, como também Ele é. São atributos daqueles que nós chamamos os atributos comunicáveis de Deus. Mas a grande questão é, o que é o bem? Essa é a grande questão, essa é o grande ponto que vai diferenciar toda a nossa problemática. Vamos imaginar que você tenha lá um irmão, um filho, um parente seu que é drogado. Tudo bem? Ele é viciado em drogas e ele chega para você e fala assim, pô, estou precisando aí de R$100. Por favor, me ajuda. Não é para droga, não. Mentiroso que mente que nem sente, né? Como diz o ditado. Fazer o bem a esse indivíduo é dar os R$100 ou não? Para muita gente, é. Inclusive dentro daquele ditado que nós mencionamos há pouco, né? Faça o bem sem olhar a quem. Se não é o seu parente, você para lá no semáforo e você está vendo lá a condição indigna de alguém que se diz humano, mas vivendo de uma maneira como um bicho. Aí ele chega para você lá no semáforo e fala assim, dá uma moedinha, me dá aí alguma coisa que você tem. Para aqueles que levantam a bandeirinha, que eu devo fazer o bem sem olhar a quem, o que você faz? Você dá a moedinha. Você dá lá R$2 para o menino, R$5 para o menino, porque não importa o que ele vai fazer. O que pesa é que eu tenho que fazer o bem. Mas aí que entra a problemática. Isso foi uma prática de bem? Porque você sabe que aquela condição que ele está vivendo, se você der recursos para ele, esse recurso vai ser usado para ele se manter na prática que está destruindo a vida dele. Então você não está ajudando ele, fazendo o bem para ele. E, pelo contrário, você está empurrando ele mais para o buraco. Então, se fosse de fato uma prática do bem, você deveria promover ou tentar promover alguma atividade para tentá-lo tirar daquela situação. Ah, mas ele não quer. Tudo bem, é uma escolha dele. Então a sua prática do bem vai ser demonstrada quando você diz para ele não. Não é quando você mente e fala assim, não tenho, porque você tem. Mas é quando você diz, olha, eu não posso te ajudar. Não quero te ajudar, porque se eu te der alguma coisa, eu vou estar te prejudicando. Ou tão simplesmente, né? Simplesmente não demonstrar aí nenhuma
manifestação que, porventura, venha a apoiar aquilo. Na verdade, o próprio poder público, dentro daquilo que nós estudamos recentemente sobre o governo dentro do padrão bíblico, a própria autoridade nossa deveria não permitir que o cidadão do bem passe esse tipo de constrangimento e nem que aquele irmão que está lá numa condição de escravidão por causa do vício ou por causa de qualquer outra coisa, ou de uma necessidade social, também passe o constrangimento de ter que vir pedir ajuda. Se nós vivêssemos num contexto justo, de justiça aplicada, o governo estabelecido deveria ter uma atitude para não constranger o indivíduo que está lá naquela situação de escravidão e nem constranger o cidadão de bem que está usando a via pública e que às vezes acaba sendo constrangido e às vezes até se sente temeroso, principalmente quando é mulher com criança, quando um indivíduo desse se aproxima ao carro pedindo algum tipo de ajuda. Então veja, o problema nosso aqui, quando tratamos da prática do bem, é muito mais do que simplesmente falar, faça o bem. Porque, na verdade, nós temos que definir primeiro o que é o bem. Quando o seu filho diz para você, ou pede alguma coisa ilícita para você, ou fruto talvez do contexto da inocência, do contexto pueril, do contexto da infância, e ele fala assim, pai, deixa eu pular do telhado para voar igual o Superman. Aí você fala assim, eu tenho que fazer o bem para o meu filho, eu não posso dizer não para ele, porque eu posso criar um trauma no coração do Juninho. Porque o meu psicólogo diz que eu não posso falar não para o meu filho, porque isso cria traumas, pequenos traumas na mente, e ele vai crescer, então, um adulto, oprimido. Aí você chega para o seu filho e fala assim, claro, Juninho, papai até te ajuda a subir no telhado, pode pular. Você está fazendo uma prática de bem para o seu filho? Sim ou não? É lógico que não. Você é um imbecil e o seu filho também. E o psicólogo mais ainda, que mandou você fazer um negócio desse. Então, precisamos definir o que é a prática do bem. E aí nós temos uma visão geral das Escrituras, apontando, obviamente, que a prática do bem para com um outrem é aquela que, inclusive, o livre dele mesmo. Que o livre das más escolhas dele. Que o livre de situações que ele trouxe para dentro do contexto dele e que, se ele não aprender a lidar com as consequências e as frustrações, ele não vai ser alguém melhor amanhã. Então, a prática do bem pode ser muito corretamente, biblicamente falando, expressada num não. Quando o seu filho pede para pular do telhado, você fala, não, é lógico que não. Para o seu próprio bem. Eu sei que você deseja ter uma experiência de sentir o arzinho no rosto, enquanto momentaneamente pensa que está voando, mas no final da queda, o prejuízo vai ser muito maior. Então, eu cuidando do seu bem, eu agindo em prol do bem, tem que te dizer não. Da mesma forma para o filho que é viciado, da mesma forma para o pedinte que está numa situação de escravidão, de vício ou de debilidade social. Porque senão o cara não vai mudar, o cara não vai crescer, o cara não vai sair daquela situação. Que é a prática muito mais ideológica dos nossos dias, que tem prevalecido. Fazer o bem sem olhar a quem. Mesmo que esse bem, na verdade, está escravizando a pessoa. Então, o não pode ser muito uma expressão clara de fazer o bem. Da mesma forma que uma exortação
da mesma forma que uma correção, da mesma forma que a aplicação de uma disciplina. Porque, olhando inclusive para a questão bíblica, em Hebreus 12, nós vemos que o texto sagrado vai dizer que Deus disciplina todo filho a quem recebe. E ali tratando inclusive de uma correção que aponta para a disciplina física como uma demonstração de amor, uma demonstração do bem. Então, Provérbios, que é o nosso objetivo, vai chamar a atenção quando trata da educação dos filhos, que se você quer o bem do seu filho, você vai livrá-lo da estultícia. E para livrá-lo da estultícia, o que você vai fazer com seu filho? Aplicar uma correção, aplicar uma disciplina. Inclusive, aplicar uma correção, uma disciplina física. Que no contexto aqui de Provérbios é apresentado como a utilização da vara da disciplina. Para livrar o seu filho daquilo que já vem ligado a ele, que é a estultícia, e que, segundo o provérbio, vai dizer, para você não passar vergonha. Porque o filho que não é corrigido, ele vai ser a vergonha da sua mãe, e a vergonha do seu pai, a tristeza da sua mãe. Então veja, nessa expressão, fazer o bem, é aplicar uma correção, uma exortação, uma disciplina. Paulo vai dizer em vários momentos nas cartas paulinas que a prática do bem vai exigir mudança. Quando você vai para as cartas pastorais, Paulo inclusive vai dizer para Timóteo não dar assistência às viúvas que não estão vivendo de uma maneira santa e que ao receber alguma ajuda da igreja estão fazendo para práticas que não deveriam ser usadas, né? Que eu brinco com você aqui, que é o seguinte, imagina, a junta diaconal está lá ajudando uma senhora que ficou viúva e ela pega a ajuda que a igreja está dando para manutenção dela e talvez dos filhos pequenos para comprar um vestido para ir para a gafieira. Na sexta-feira à noite, procurar um outro macho. Aí você vai, mas peraí, a igreja está fazendo bem para essa viúva? Não, não está fazendo bem. Porque ao invés de auxiliar, você está investindo em práticas ilícitas dela. Então Paulo vai dizer, não ajuda. O apóstolo Paulo, inclusive, vai dizer aos Tessalonicenses que aquele que não trabalha, não come. Aí você fala assim, como? Um apóstolo de Cristo está negando comida para alguém. Mas o negar comida dentro daquele contexto era a prática do bem. Para não se associar a uma prática de ociosidade, de vagabundice. E usar o recurso que deveria beneficiar a comunidade para estar dando assistência para o malandro. Agora, o problema é que dentro da influência da nossa geração, né, tão bombardeada com as ideologias anticristãs, nós inclusive mudamos o significado do bem. E para o nosso contexto, fazer o bem é fazer a vontade do outro. Eu vou fazer o bem do fulano. Pelo menos ele foi sincero comigo. Ele chegou para mim, viu, me dá R$10 que eu vou beber. Eu estou pedindo para beber. Eu podia estar roubando, matando, mas eu vim pedir aqui. E eles usam essa expressão. Chega para você e fala assim, eu podia estar roubando, matando, podia tentar te sequestrar aqui, ou te ferir de alguma forma, mas eu vim pedir. Eu quero R$10 porque eu quero beber. Aí as pessoas falam assim, ele foi sincero. Então vou fazer o bem. Vou dar os R$10 para ele se afundar ainda mais no vício. E aí, como o vício entorpece, ele bêbado, talvez no outro que ele for pedir, aí ele enfia uma faca no outro mesmo. Olha que bem que você fez. Ou, fazendo esse bem todo,
talvez ele não esfaqueie ninguém no semáforo, mas ele volta para casa bêbado e resolve fazer uma maquiagem na esposa, deixando ela com aquela cara mais gótica, com os 2 olhos roxos. Olha o bem que você fez. Ou resolve vir para casa e vai bater nos filhos pequenos. Ou quem sabe até violentaram uma das enteadas que porventura ele tem. Olha que coisa boa que você fez em dar os 10 reais para ele, só porque ele foi sincero com você. O mundo tem conduzido a você entender que fazer isso é prática do bem. Quando, na visão bíblica, não é. Então, quando o Provérbios nos traz, é a Bíblia inteira, né? Que nós não vamos abrir o leque para toda a Escritura, vamos focar em Provérbios, nós vamos ver que nessa contextualização, o livro de Provérbios, como fonte de sabedoria, pautada no temor do Senhor, oferece orientações para uma vida que glorifique a Deus. E dentre os vários preceitos e princípios que nós já estudamos, o agir em generosidade, fraternidade, benevolência, bondade, obviamente que deve ser uma característica daquele que teme a Deus, mas que age com sabedoria. Portanto, a minha prática do bem não pode estar desassociada da prudência, da sabedoria. Porque se eu desassociar a prática do bem da sabedoria, da prudência, do discernimento, o meu bem pode ser, na verdade, um grande mal. E é isso que nós vamos ver. Você vai ver aqui Provérbios que ele vai reforçar a ideia que você tem que fazer o bem, mas ele vai reforçar também que você tem que fazer o bem sem trazer prejuízo para si e sem trazer prejuízo para o outro e sem trazer prejuízo para terceiros. Para que, de fato, a sua prática se enquadre dentro de um padrão bíblico da prática do bem. Tudo bem até aqui? Não sei se eu estou sendo claro na linha de raciocínio que eu estou apontando. Então, irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção é que, segundo o padrão bíblico que nós vamos ver aqui corroborado por vários versículos, é que dizer não, corrigir, aplicar disciplina, negar, né, a realizar algumas atividades, dentro da visão bíblica, é a prática do bem que deveria ser aplicada. E não satisfazer todo e qualquer desejo, tão somente porque a vontade do outro era aquela. Isso não é prática do bem. Ou para se ver livre, né? Ai, meu Deus, já vai vir um cara no semáforo pedindo. Eu sempre deixo 10 centavos, 50 centavos, R$1, porque aí pelo menos eu me livro. Isso não é prática do bem. Isso aí é fuga social, né? Um jeito de você fugir da responsabilidade social. Isso não é prática do bem. Ou, pensando numa perspectiva maior, macro, né? É a ideia do sistema judicial, ou jurídico, ou penitenciário que temos. Onde você tem alguém que foi condenado, preso a um determinado tempo de reclusão, e aí você fala assim, mas nós temos que pensar no bem, vamos deixar ele ter a saidinha do Dia das Crianças, ok? E aí você libera não sei quantos mil detentos, e não é difícil de chegar no ápice de você liberar, inclusive, pessoas que foram presas por crimes relacionados aí ao abuso sexual ou até mesmo pedofilia, liberando no Dia das Crianças. Porque ele teve um bom comportamento na cadeia. É o mínimo que se espera de um cara que foi preso.
Que ele tem um bom comportamento, porque se ele tiver um mau comportamento, aí você tem que aumentar a pena dele. Ou então pôr espinho lá para o negócio ficar mais difícil, porque se o cara já foi preso, ele continua com um mau comportamento, aí você vai fazer o que com uma criança dessa? Ah, solta porque não tem jeito? Igual o pai de moleque que é teimoso. Ai, pastor, olha, abandonei o Juninho, viu? Não tem jeito. Tentei disciplinar, mas olha, ele não tem jeito. Olha, é assim que você vai fazer o bem do seu filho? Então veja, todo um sistema nosso está pautado num entendimento de bem que não é um entendimento de bem bíblico. Que fundamenta leis, fundamentam práticas e o pensamento comum de uma sociedade que está, na verdade, entorpecida por um entendimento completamente contrário ao padrão de temor, de sabedoria e de prudência que a Bíblia exige para você praticar o bem. E sabe o que é pior? Tem crente que concorda com essa visão contemporânea do bem. E que acha que tem que fazer o bem sem olhar a quem. Isso não é bíblico. Muito pelo contrário, isso é antibíblico. Você está apoiando a prática e mantendo a pessoa, às vezes, numa escravidão ou, às vezes, numa falcatrua. Você não está, inclusive, dando a oportunidade dela se redimir da prática que ela está colhendo agora. Por isso que, muitas vezes, debaixo de um guarda-chuva, de recompensa social, né, pelas questões históricas, pelos erros de uma geração dominante, piriri pororó, se votam leis para suprir pessoas que, obviamente, não merecem nenhum tipo de ajuda. E as pessoas colocam isso como direitos humanos, tem que fazer, tem que fazer. Não tem, biblicamente falando, não tem. Nós temos olhado, inclusive estudamos recentemente falando do governo para a glória de Deus, que um bom governo é aquele que governa em favor de quem? Do justo. Só que aí o cara ganha um salário mínimo por mês, trabalhando 8 horas por dia, tendo que levantar de madrugada para fazer a marmitinha dele, porque com salário mínimo não dá para ele voltar na hora do almoço para casa e nem comer num restaurante. Muitas vezes essa marmitinha até azeda. E aí o outro que não faz absolutamente nada recebe benefícios do governo. Por que você não aumenta, então, o salário mínimo desse cara que está lutando com a vida aí? Por que você não incentiva aquele que está lutando para ter um dia, uma vida melhor? E ao invés disso, né, você aumenta o salário dele e para de ajudar o cara que está se alegrando porque fez aniversário de 25 anos recebendo o Bolsa Família. Esse mês vou até fazer um churrasco com minha Bolsa Família, porque estou completando 25 anos que eu recebo Bolsa Família. Se uma pessoa chegou a fazer aniversário de 25, 20, 15, 10, 5 anos de ajuda social, irmãos, é a prova mais explícita de que esse tipo de política não está fazendo o bem. Porque se já faz 25 anos que o cara tem que depender de viver de 600 conto agora, e ele não tem nenhuma postura para sair dessa condição, para melhorar de vida, que bem que nós estamos fazendo para esse tipo de pessoa? Nenhum. Muito pelo contrário. Nós estamos mantendo o escravo na mediocridade.
e numa vida de privações. Isso é fazer o bem? Se você perguntar para a maioria das pessoas, ela vai falar, é o bem. Só que na visão bíblica, não é. Porque você está decretando a manutenção de uma mediocridade social para essa pessoa. Tem um prefeito aí, eu vi recentemente, que agora está promovendo uma abertura de uma série de empregos na cidade. Lá acho que no Rio Grande do Sul. Vocês chegaram a ver isso? E aí, qual que é a lista para esses postos de trabalho que ele está abrindo? O pessoal que está sendo beneficiado com Bolsa Família. Aí ele chega lá, fez o levantamento, a prefeitura tem isso, pegou lá a listinha, vão lá na casa do seu Antônio. Oi, seu Antônio, tudo bem? Nós estamos aqui com relação, faz 10 anos que o senhor está recebendo Bolsa Família, o que está acontecendo? Ah, não tem trabalho, né? A gente tenta, então tá bom. A prefeitura abriu um posto de trabalho, nós vamos dar um trabalho para o senhor vai receber um salário mínimo, mais uma ajuda de custo e mais uma cesta básica. Ah, não quer não. Tá, então o senhor não quer, então o senhor vai ser desligado do programa da Bolsa Família. Porque nós estamos te dando a oportunidade do senhor trabalhar e o senhor não quer. Então, nós estamos tirando do senhor. Aí está todo mundo caindo em cima do prefeito. O cara está recebendo Bolsa Família porque ele diz que não tem oportunidade de emprego. O que é fazer o bem para esse cara? Continuar dando 600 para ele ou arranjar um emprego para ele ganhar mais que o dobro, plano de benefício da prefeitura e cesta básica? Não é fazer o bem, não é isso? Aí o cara, não quero, já estou 10 anos já sem trabalhar, eu acho que eu não dou conta mais. Então morre, meu criatura. Se você não dá conta, morre. Agora fica sugando. Só que aí fala isso, nossa, um pastor, olha lá, o pastor falando isso. E se eu não falar, aí que o trem piora mesmo. É Tessalonicenses na veia. Quem não trabalha, não come, ué. Pronto, acabou. Ainda mais num país como o nosso, meu amigo, que você joga um grão no chão, nasce goiabeira até no rachado da calçada, pô. Aí ainda é mais ainda. Então veja, isso é o bem para essa turma? Não, não é. E está pesando para outros. Para quem pelo menos declara corretamente seu imposto de renda. Outros irmãos fazem graça aí, né? O chapéu dos outros. Fazer graça com o chapéu dos outros é fácil, né? Falar que faz o bem, mas você também não está cumprindo com as suas obrigações civis, é fácil. Eu conheci um que sonegava não sei o que, mas uma empresa dá cesta básica para os outros. Mas sonegando, fica fácil fazer graça. E você está fazendo bem? Não está fazendo bem. Então, quer dizer, a visão ética moral, até dos cristãos, precisa de uma reforma. Porque senão, irmãos, ao invés de fazermos o bem, nós estamos fazendo o mal uns para os outros. Complicado. Eu tive uma situação, geralmente, a nossa igreja nós não temos, pelo menos que eu desconheço, mas eu não conheço ninguém da nossa igreja que tenha um tipo de assistência social. Né? Geralmente você vai ver que outras comunidades, outras denominações, é muito mais prático isso. É mais visível isso. Mas eu vivi uma vez numa das igrejas que eu pastorei, que eu tinha lá uma família que recebia
esses auxílios. Eles eram frequentantes da igreja, não tinham nem feito profissão de fé ou coisa desse tipo. E aí o que acontecia? Chegou um belo dia, a irmã me procurou. Ai, pastor, vou perder meu auxílio. Meu irmão, por quê? Qual que é a situação? Divorciado do marido, morava já numa casa lá, caindo na cabeça, tinha 3 filhos. Mas por que a senhora vai perder? Não, porque o Juninho não quer mais ir para a escola. E se o Juninho não vai para a escola, vou perder. Rapaz, o cara está vivendo de auxílio. A única exigência que fizeram é que o miserável do Juninho vai para a escola, o Juninho não quer ir para a escola. Aí ele me chamou lá. Como não era um membro da igreja, era uma situação complicada, não podia disciplinar, não podia fazer nada, mas eu fui tentar falar com o Juninho. E Juninho, Juninho, tá? Não é Juninho o nome dele, obviamente, mas ô Juninho. E aí, cara? O que você não quer ir para você falar? Não gosto de estudar. Tá, mas você sabe que a sua mãe, o sustento da sua mãe depende de você fechar a grade escolar. Você tem que ir para a escola. Não vou para a escola. Então tá bom, então eu vou arranjar um serviço para você. Serviço? Lógico, ué. Sua mãe não pode trabalhar mais. Vocês são menor. Já estão numa situação social difícil. Recebe ajuda. Se você não for para a escola, então vou arranjar um serviço para você. E aí o dinheiro que você ganhar, você dá para sua mãe. Para suprir, pagar água, pagar luz, pagar as coisas que vocês precisam aqui dentro de casa, comida. Aí eu vou para a escola. Não, safado. Não, safado. Aí quem criou esse safado? Fui eu? Não fui. Foi a mãe, foi o pai e foi o sistema. E aí você fala, está fazendo bem? Não está. Pastor, mas tem casos que não tem jeito mesmo. Tá. Nasceu do quê? Do vento? Não tem pai, não tem mãe, não tem família, não tem irmão, não tem nada? Não tem filho? O próprio Estatuto do Idoso prevê que os filhos são responsáveis pela manutenção dos pais idosos. Vai atrás desses caras, ué. Aí fica esses caras aí, os Cleitinhos do Grau, comprando notinha por causa da aposentadoria do pai e da mãe, que estão doentes, e não ajuda em casa. Estamos fazendo bem para essa turma? É lógico que não, irmãos. Mas a visão do que é bem está deturpada, está errado. E isso precisa mudar, porque senão a tendência só vai piorar. Você vai praticar o bem, mas desde que pautado no temor, da sabedoria, da prudência e do discernimento. Então vamos lá, para a gente caminhar pelo menos no primeiro ponto aqui, que vai reforçar a necessidade de você praticar o bem, que esse é o padrão. Nós temos aí as orientações de diretrizes em favor de agir com bondade, porém com sabedoria. Porque nem tudo que você acha que você está fazendo bem, de fato é. Então vamos lá, a primeira postura que a Provérbios vai nos apresentar, do benefício da bondade, que é o foco que eu quero dar hoje, é que a bondade ela gera comunhão, ela gera harmonia. Fazer o bem traz benefícios. Uma vez que você definiu que de fato é o bem. Então definiu o que é bem, então você vai fazer o bem, ótimo, isso vai trazer benefícios. Então a bondade, como a prática do sentimento da benevolência, produz comunhão, primeiro com o próprio Deus, porque nosso Deus é bom, né? Agente maior de bondade e graça, e também vai nos conduzir à harmonia e comunhão
entre os envolvidos. Então, a prática do bem é uma característica cristã e que deve ser colocada em prática. Vamos ver os textos bíblicos aí para fortalecer essa base aí que estou te apresentando. Provérbios capítulo 3, verso 3, vai dizer assim: não te desamparem o quê? A benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. E o verso 4 diz: e acharás graça. E além disso, acharás boa compreensão. Diante de quem? De Deus e dos homens. Então veja, o ter a benignidade, o ter fidelidade, colocar isso em prática na minha vida, vai trazer boa compreensão, vai trazer harmonia, eu vou achar graça, tanto diante do Senhor, quanto diante das pessoas que eu estou ajudando. Pelo menos é a tendência. Quando você faz o bem real para alguém, a pessoa ela vai ficar triste. Vai, Gigi? Vai ficar, não, por que você fez isso comigo? Assim? Não, ela vai ficar feliz, vai ter boa compreensão, vai ter harmonia, vai ter comunhão. Então, o benefício de agir com a bondade, irmão, entendendo o que é bondade, né, aquilo que nós já falamos, entendendo que realmente é prática do bem, isso é extremamente benéfico, inclusive para nós. Nós vamos ver que um dos pontos aqui é que a benevolência, a bondade, gera benefício, inclusive para quem faz. É um dos pontos que nós vamos estudar aqui sobre bondade. Dentro desse primeiro ponto é que a bondade ela vai gerar essa comunhão, essa harmonia, esse benefício, tanto da minha vida com o Criador, que é bondoso, com aqueles que estão envolvidos no procedimento. Dentro ainda do capítulo 3 de Provérbios, o verso 27 vai dizer: não te furtes a fazer o bem, só que presta atenção, sem olhar para quem? O que está escrito aí? Não te furtes a fazer o bem a quem de direito. Veja, a bondade não está desassociada do discernimento, da sabedoria, do temor a Deus e daquilo que é justo. Você não pode se furtar da responsabilidade de fazer o bem. Mas a qualquer um, sem olhar a quem? Não, não, não. Não te furtes de fazer o bem, porém, olhando a quem de direito. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tem agora contigo. Isso é maldade. Você está com você. Por que você vai mandar o cara embora e voltar no outro dia se você já tem ali para dar? Isso é maldade. Então, faça o bem. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Ou seja, o bem, principalmente com aquele que está perto de mim, aquele a quem é de direito, isso me traz mais proximidade, isso traz mais harmonia, isso traz mais comunhão. Jamais pleiteis com alguém sem razão. Ou seja, é possível então eu pleitear com alguém se eu tenho razão? É justamente o que está falando. Agora, você não pode pleitear, simplesmente, não, eu vou dar dor de cabeça, eu vou abrir um processo contra ele. Mas você não tem razão. Falando, não, mas vai que eu ganho lá. Ele aceite um acordo qualquer e eu morda uns 10 mil aí. Tem gente que faz isso. Então, não pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento e nem siga nenhum dos seus caminhos. Então veja, a prática do bem é exaltada nas Escrituras, gerando proximidade, gerando harmonia, gerando comunhão, porque se você fizer algo contrário à prática do bem, vai gerar conflito, vai gerar divisão, vai gerar problema. Então, a prática do bem, entendendo o que é bem e a quem de direito, é algo que a Bíblia
incentiva a todo verdadeiro servo de Deus fazer. Inclusive, se você tem condição de fazer, não deixando para amanhã. Se você tem condição de ajudar e fazer o bem para alguém dentro do padrão correto, com sabedoria, hoje, então não deixa para amanhã. Não fala para você, vai amanhã a gente vê isso. Não, se você tem agora, já faça. Tudo bem? Capítulo 10, vamos pular lá para o capítulo 10 agora. Capítulo 10, verso 12. O ódio excita contendas, mas o amor, e aqui o amor como sinônimo de bondade, obviamente, cobre todas as transgressões. Então, veja, em algumas situações, a prática do bem, ele vai evitar contendas. Ele vai cobrir as transgressões, vai gerar perdão, vai gerar reconciliação, vai gerar comunhão. Então, segundo a visão bíblica, a prática do bem, com sabedoria, dentro daquilo que nós já definimos, é uma prática que gera harmonia, ao invés de gerar contendas. Tudo bem até aqui? Caminhemos mais. 14, 22. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o quê? O bem. Então, se você quer ser alvo de amor, de fidelidade, planeje o bem. Porque se você faz o bem para as pessoas vão querer também o seu bem. Elas vão te amar, elas vão ser fiéis a você. O fulano sempre que pode dar ajuda, o cara tem uma prática do bem, o cara planeja me ajudar, eu gosto desse cara. Ou seja, a prática da bondade gera harmonia e comunhão. Tudo bem? Caminhemos, reforcemos ainda mais. Capítulo 15, verso 17. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Meu amigo, eu só tenho um prato de hortaliça, mas é isso que nós vamos poder dividir. Tudo bem, se é feito com bondade, com amor, é melhor isso do que você ter muita riqueza e ser um mão de vaca miserável, não ajudar nunca ninguém, e isso vai produzir raiva, vai produzir ódio. A bondade, mesmo que seja o mais simples, um prato de hortaliça, tem a oportunidade de gerar amor, de harmonia, comunhão. Pô, o cara dividiu até o pouco que ele tem comigo. Tudo bem? 16:6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Então, quem evita o mal faz o quê? Que é o contrário do mal. Bem, por temor ao Senhor. Veja, o cara que evita o mal, consequentemente ele faz o bem, por temor ao Senhor, ele vai estar mais próximo de Deus. Veja, a prática da bondade gerando harmonia e comunhão com o Senhor e com as pessoas envolvidas no processo. Capítulo 16 ainda, verso 28 e 29. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e o guia por um caminho que não é bom. O contrário, irmãos, gera os resultados contrários. Se o homem perverso espalha contendas, o homem correto espalha amizade. Se o difamador separa os maiores amigos, aquele que age de uma maneira correta na prática do bem, ele une ainda mais os amigos. Se o homem violento alicia o companheiro e o guia para um caminho que não é bom, o homem de bem conduz as pessoas para o caminho que é bom. É a aplicação inversa do ensinamento. Então, a prática do bem conduz para as coisas boas, para a comunhão, ao invés de contenda, amizade, por aí vai. Capítulo 17, verso 9.
Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe, li, é o 9, 17:9. O que encobre a transgressão adquire o quê? Amor. Mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Ou seja, às vezes, nós já tratamos disso quando falamos dos lábios domesticados, né? Que às vezes eu guardar um segredo para mim é uma prática de bem. Porque se eu trazer aquele assunto à baila, eu vou gerar contenda, eu vou gerar desarmonia, eu vou gerar briga, eu vou gerar separação. Então a prática do bem também está relacionado a como eu uso a minha língua. E eu faço isso para gerar harmonia e comunhão. Verso 20, ou melhor, verso 17. 17. Em todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz o quê? Se faz o irmão. Veja, quando você é benevolente nos momentos de dificuldade, de uma maneira justa, correta, ajudando quem de fato é de direito a ser ajudado, isso promove fraternidade, ou seja, harmonia e comunhão. É disso que Provérbios está falando, que a prática do bem é um instrumento de comunhão, de harmonia, tanto com Deus quanto com o próximo. Capítulo 20 agora, o verso 28, vai nos dizer: amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Aquele que está investido de autoridade, se ele age com benignidade, isso vai trazer benefícios para sustentar, inclusive, o seu próprio governo. O malvado vai ser alvo de ódio, mas o cara que é bondoso vai ser alvo também de reconhecimento, de respeito, de comunhão. Isso é aplicado em qualquer área da vida, seja naquele que está investido de autoridade ou não. O capítulo 21, verso 26, vai dizer: o cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo faz o quê? O justo dá. Você está aí no mesmo versículo que eu? Meu Deus. Provérbios 21, verso 26. Aqui, ó. Só seguir, eu já ponho aqui justamente para você não seguir, ó. Ponto e vírgula mudou o capítulo. Se você não sabe aqui o esquema, ó. Ponto e vírgula mudou o capítulo. Ponto e vírgula mudou o capítulo. Então nós estamos aqui, capítulo 20, ponto, verso 28. Ponto e vírgula. Opa, mudou o capítulo. Foi para o 21, ponto, versículo 26. Então 21, 26. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada o retém. Veja, é uma postura de justiça. Agora, o justo, ele dá e nada retém. Por ele ser justo, ele vai dar e nada retém para aquele que não merece? É óbvio que não, ele é justo. Só que o fato dele ser justo, dar e nada retém, isso, ao invés de gerar, como diz aí, a cobiça, vai gerar harmonia, vai gerar comunhão. Vamos lá, ó, ponto e vírgula. Mudou o capítulo. Então, 22, verso 11. O que diz aí, 22, verso 11? O que ama a pureza do coração e é gracil no falar, terá por amigo quem? O rei. Ou seja, ama a pureza do coração, ou seja, é bondoso. A pessoa que é bondosa, é gracil no falar, vai ter por amigo até aquele que está investido de maior autoridade. Então a bondade, ela gera harmonia e comunhão. É tudo isso que os versículos estão nos falando. Vamos lá, capítulo 24 agora. 24, versículos 28 e 29. Falando uma questão prática, né? Não sejas testemunha sem causa. Isso é injustiça, isso é malvadeza. Não seja testemunha sem causa contra o teu próximo, e nem o enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Veja, esse não é o padrão. O padrão é não pagar o mal com
mal. Mas como você vai ver que Provérbios fala, e que Paulo vai citar lá em Romanos, está citando Provérbios, ele diz, paga o mal com o bem. Porque o mal traz divisão. A maldade gera separação, enquanto que a bondade traz unidade, gera harmonia, gera comunhão. Capítulo 27 agora, irmãos. Capítulo 27, verso 9 em diante, ele vai dizer, como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial, ou seja, um conselho bondoso. Não abandones o teu amigo e nem o amigo do teu pai. E nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Então ele vai pontuar aqui várias situações práticas, mostrando que a prática da bondade supre até a necessidade ou a ausência dos parentes mais próximos. E se você age sempre com bondade, respeitando as pessoas, respeitando os momentos, tá, isso vai trazer harmonia, vai trazer comunhão. Mesmo que você não seja irmão, tem situações que a gente já viveu com pessoas que você às vezes considera aquela pessoa mais do que os da sua própria casa. Você tem mais harmonia e mais comunhão porque as pessoas agiram com bondade com você e você agiu com bondade com elas. Então a bondade, na visão bíblica, ela gera harmonia e comunhão, ao ponto de pessoas distantes se tornarem mais próximos do que familiares. Isso é produzido por quê? Porque você fez coisa ruim para a pessoa, você foi malvado com ela, por isso que ela, eu gosto, né? Igual aquele personagem lá, apanha, não sei o que, mas eu gosto. Não. Você se aproxima e tem amizade e intimidade com quem é bondoso para contigo, quem é generoso contigo, quem está ali para te apoiar. Então, a bondade correta, a bondade bíblica, ela gera harmonia e comunhão. Enquanto que a bondade, é importante dizer, a bondade não bíblica, dentro desse padrão que eu apresentei na introdução, ela gera dependência. Ela não gera harmonia e comunhão. Ela gera dependência. Tanto é que se você parar de ajudar, o que a pessoa vai falar de você? Ela vai falar, ele me ajudou 25 anos. Não, ela vai falar, você acredita que o miserável parou de me ajudar? Não é assim? Porque a bondade, sem a visão bíblica, gera dependência. Agora, a bondade, na perspectiva de justiça, de sabedoria, gera comunhão. Você vai falar, ele não tem obrigação de me ajudar. Mesmo que ele parou, não vai mudar em nada, porque esse cara já me ajudou há muito tempo. Esse cara já caminhou comigo, esse cara já comeu um sal comigo. Então, mesmo que ele não me ajude nunca mais, eu tenho gratidão. Os caras moram no meu coração. Tudo bem? Porque bondade gera harmonia e comunhão. Agora, a bondade errada, que não usa o padrão de sabedoria bíblica, gera dependência. Corta o Bolsa Família dessa família que recebe o Bolsa Família para ver se ela continua falando bem do governo. Porque aquilo não é bondade bíblica. Aquilo é escravidão. Está gerando dependência. A bondade bíblica, que é pautada no padrão do que é certo, mesmo que seja um não, mesmo que seja uma repreensão, ela gera unidade. Fala, que bom que fulano me exortou. Rapaz, lá aprendi muito com aquilo. Nossa, tenho fulano como um pai para mim, porque olha, o tanto que ele já me puxou minha orelha, que lá foi bom para mim. Veja, essa é a bondade bíblica. Gera comunhão. Não gera dependência. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouco aqui. Capítulo agora 29, nós estamos caminhando para o final já, né? Capítulo 29, verso 7. Capítulo 29, verso 7 diz, informa-se o justo da causa dos pobres,
Mas o perverso, de nada disso, quer saber. A pessoa que é bondosa, ela quer ajudar quem está necessitado. Mas ela vai procurar saber a causa. O perverso não. Às vezes o perverso ele até ajuda. Só que não é prática do bem. Ele está ajudando porque ele está ou querendo se livrar ou querendo escravizar. Manter a pessoa na mão dele. Agora o justo, ele fala, não, mas tá, você está passando esse dado, mas por que você está passando esse dado? O que está acontecendo? Se é um negócio justo, ele fala, não, então pode contar comigo. Se é malandragem, o justo vai falar, ó, meu amigo, vou fazer o bem para você. Cria vergonha na sua cara e muda de vida. Isso é o bem que eu tenho para você. E não vou te dar dinheiro, porque se eu te der dinheiro, você vai continuar vivendo nessa miserabilidade que você tem. Fazer o bem, às vezes, irmãos, é você entender o porquê que o cara está naquela situação, e se aquela situação é uma consequência daquilo que o cara plantou, o melhor que você pode fazer por ele é dar um choque de realidade dele. Porque se você ajudar ele a se manter naquela situação de debilidade, você não está fazendo bem para ele, você está fazendo mal. Você precisa, como diz, se informar da causa do pobre. O justo vai atrás, ele quer saber por que você está nessa situação, por que você está nessa miserabilidade. O que aconteceu? Eu vivi uma vida promíscua a vida inteira, em vício, que a gente viu que o vício empobrece, em vício a vida inteira, e piriri pororó, agora já estou velho, não consigo mais trabalhar, e piriri, meu amigo. E cadê sua família? Briguei com todo mundo, matei meu pai. O que você vai fazer com o cara desse? Você tem que fazer o bem. O bem, ele chega uma volta, meu amigo, você está colhendo, então vamos ver o que dá para fazer, porque a sua situação não tem jeito, senão você vai morrer de fome, mas você está colhendo o que você plantou. Então você não reclama da vida, não. Isso é um bem que você está fazendo para os caras. Tá bom, o que você pode fazer? Você consegue apertar um botão do interfone? Consigo. Então tá bom, vou arranjar um serviço de porteiro para você. Você consegue atender um telefone? Eu consigo. Então tá bom, vou arranjar um serviço de telefonista para você. Aí você está fazendo bem pro cara. Agora você vai ficar mantendo o cara que está colhendo o resultado de todas as palhaçadas que ele fez durante a vida? Isso é ser bondoso com ele? Não. Você está premiando a safadeza. Premiar a safadeza não é fazer bem, é se tornar cúmplice das obras infrutíferas das trevas. O bem, em alguns casos, é você chegar para o cara e dar um choque de realidade. Ele fala assim, eu tenho condição, mas não vou te ajudar. Enquanto eu não ver mudança de postura sua. Na hora que eu ver mudança de postura, você pode voltar aqui que eu vou te ajudar. Tem um emprego para você quer ir? Igual o prefeito lá está fazendo. Tem um emprego, quer ir? Não quero ir. Então não vou te ajudar. Vou cortar, inclusive, o que você está ganhando. Aí alguém pode falar, nossa, que prefeito malvado. Não é. É lógico que eu não conheço, não sei como que é a questão, então não vou exaltar o cara. Mas se, de fato, ele está procurando conhecer a causa do pobre e está confrontando o cara que é malandro, palmas para esse cara, velho. Ele está fazendo um bem. Porque ele não vai perpetuar os juninhos, os filhos desse cara, nessa prática de dependência social. Tudo bem? E vamos lá para o último texto, então, que é o modelo da mulher virtuosa, né? Você vai ver que dentro do padrão da mulher virtuosa, nesse acróstico bíblico, você vai ver que ela era uma pessoa que agia com bondade, né? E com generosidade. O verso 20 vai dizer assim a respeito dela, que ela abre a mão ao
aflito. E ainda estende ao necessitado. Isso é a prática do bem. Porque existem algumas situações que nos colocam em aflição e necessidade que às vezes nós não estamos esperando. Ela vai lá, estava disposta a abrir mão, em ajudar. O verso 26 reforça isso, que não só em suprir a necessidade, mas ela diz assim, fala com sabedoria e a instrução do quê? Da bondade está na sua língua. Ela não só socorre, como também ela instrui de uma maneira bondosa para que aquela pessoa saia daquela situação. E como resultado disso, o verso 31 vai dizer, dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Isso gera harmonia, comunhão. As pessoas gostam dela. As pessoas a louvam pelas obras que ela faz, justamente porque ela age com bondade. Mas uma bondade pautada na sabedoria do Senhor, porque o próprio texto vai dizer que essa é uma mulher que teme ao Senhor. Então veja, irmãos, ser bom, na perspectiva mundana, é diferente de ser bom na perspectiva bíblica. Mesmo porque está fresquinho na sua cabeça aí que nós, nesse último mês, nós pregamos o livro de Naum. Naum, capítulo 1, verso 7, vai dizer que o Senhor é bom para aqueles que nele se refugiam. Mas no verso, se não me engano, 3, né, diz que ele é tardio em irar, porém é grande em poder e jamais inocenta o culpado. Ah, mas Deus não é bom? Por ele ser bom, ele jamais inocenta o culpado. Porque ser bom, na perspectiva do atributo divino, não é fazer o que o culpado quer. Muito pelo contrário, é aplicar a justiça sobre aquele que é culpado. Não manter esse culpado, ou não deixar esse culpado passar por inocente, como se ele não tivesse feito nada. Então a bondade de Deus aplica a exigência de um zelo, de operosidade. Em vários momentos aqui nós estudamos, quando falamos do trabalho diligente, que o texto de Provérbios vai dizer que Deus abençoa a obra do justo. A mão daquele que trabalha, do operoso. Enquanto que aquele que é ocioso, que é o vagabundo, e cruza os braços, Deus simplesmente fala, vai colher pobreza. Vai colher pobreza. E aí vem, ai, coitadinho, tem que fazer o bem sem olhar a quem. Não, meu amigo, faz o bem aquele que está trabalhando lá e está precisando de ajuda. Esse é o padrão de bondade bíblica. E isso, fazendo a quem de direito, gera harmonia e gera comunhão. Tanto com Deus, quanto com as pessoas que são alvos da expressão correta da sua bondade. Tudo bem até aqui? Perguntas? Você ficou o ano inteiro falando com o Juninho que se ele não estudasse, você não ia dar presente de Natal para ele. Aí o Juninho não estudou. Só passou porque o sistema deixou ele passar. Aí chega perto do Natal, vem a sua irmã, ou a sua cunhada, aquela caninana, e chega para você, nossa, mas que malvadeza! Você não vai realmente dar nenhum presente pro Juninho? O que você vai falar para a caninana?
para o bem dele, não vou. Porque se eu der, eu vou fazer um mal para ele. Porque ele vai identificar que ele pode viver de uma maneira irresponsável e que mesmo assim ele vai ser beneficiado. Então, como uma mãe responsável que sou, pastoreada pelo pastor Érico, que já me ensinou, eu não vou dar. E ainda, no dia de Natal, vou lembrá-lo que todo mundo está ganhando e que ele não, para o próprio bem dele. Aí a caninana vai falar, nossa, mas como você é malvado. E o seu pastor mais malvado ainda. Aí você convida ela para começar a vir estudar a Bíblia com a gente. Quem sabe não muda a cabeça dessa caninana aí. Tá bom? Mas você vai encontrar isso toda hora. Porque a visão do mundo de bem, da prática do bem, é totalmente diferente daquilo que, de fato, as Escrituras estão ensinando. Então, examine. Corra atrás aí. Vê se é isso mesmo. Né? Ou se você deve fazer o bem sem olhar a quem, como dizem aí os espíritas. Tá?